Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje aqui estamos naquela obra aqui no Helvetia Park. Vocês já acompanharam a gente, essa obra aqui, vocês já conhecem. Só que aqui, infelizmente, deu um problema na piscina, cara. A gente foi fazer o revestimento da piscina e a gente viu que estava com algumas rachaduras ali. Essa piscina ficou muito tempo exposta, por causa de alguns prazos aí de mão de obra. Acabou não dando certo, então ficou muito tempo exposta. E daí o que acontece? Chamei o engenheiro da obra para poder dar uma olhada aqui, ver com a gente o que está acontecendo, ver o que a gente tem que fazer. Então aqui nosso amigo Manuel, um parceiro nosso aqui de anos, né, Manuel? Isso mesmo, parceiro do Gão aí já tem um tempo, já fizemos várias obras juntos, já passamos bastante coisa. E tem algumas aí, projeto novo para começar aí também, que o pessoal vai acompanhar aí no canal, né? E aí, sempre que a gente tem uma ocorrência, uma patologia, alguma coisinha, o Gão sempre me chama, a gente vem junto, a gente olha, identifica as prováveis causas. E mais do que isso, né, além das causas, identificar as possíveis soluções. Então é o que nós vamos fazer hoje aí. Ontem já pedi para ele descascar um pouquinho a parede, para a gente entender essas fissuras, essas trinquinhas onde estão, poder mapear tudo e solucionar certinho. É isso daí, a gente trabalha junto com o Manuel aqui, como a gente está na obra, nessa parte de administração, né, engloba tudo. Então, desde a mão de obra, materiais, tudo, e também essa ligação, essa ponte com os profissionais, o engenheiro, o arquiteto, tudo, né? Gestão dos projetos, né? A gestão dos projetos, que a gente faz, todas as nossas obras tem projeto, tá? Estrutural, principalmente, isso aqui é imprescindível, tá, gente? Faça isso na obra de vocês. Então, o Manuel confia muito na gente, como a gente trabalha há anos aqui, então a gente sempre tá conversando com ele, Manuel, ó, então a obra tá assim, assado, e, infelizmente, quando acontece alguma coisa muito, muito importante, né? No caso que hoje é a piscina, a gente chama ele para a gente poder ter esse olhar pessoal, olhar ao vivo aqui, para ele poder achar a solução. Beleza, pessoal? Então vamos acompanhar a gente ali. Bora. A gente vai entrar na piscina e ver o que vai acontecer. Bora? Pessoal, estamos aqui, ó, dentro dessa piscinona grande. Até para nadar aqui, Olimpíada. Pena que não tem água, né? Pena que não tem água, tá calor pra caramba. Então, a gente tá aqui dentro da piscina. Como vocês podem ver, a gente descascou alguns pontos que estavam mais críticos, as rachaduras, né? Para poder, o Manuel, nosso engenheiro aqui, poder analisar e ver o que tá acontecendo. Então, vou passar a palavra para ele, porque ele vai explicar para vocês o que aconteceu, dar o diagnóstico final e o que a gente vai ter que fazer aqui agora, né? Bom, então, como o Hugo disse, ele me chamou aqui para avaliar as patologias, né? O que a gente chama de patologia são, às vezes, microfissuras, algumas coisinhas que aparecem aí no revestimento, na impermeabilização, ou de uma estrutura, ou de uma piscina, enfim, seja qual for o caso. Ontem ele tinha me chamado, falou, pô, mano, vamos lá. Eu falei, meu, a gente até pode ir agora, mas não vai ter muito o que olhar. Pede pro pessoal preparar, já descascar, né? Pra gente conseguir, de fato, enxergar a estrutura e aí sim ter um diagnóstico. E foi o que ele bem executou ontem com extrema agilidade. E hoje a gente está conseguindo avaliar aqui. Então, os pontos onde foram descascados, inclusive no piso e nas paredes, a gente não enxerga nenhuma trinca estrutural. A estrutura está intacta, a gente não tem nenhuma patologia. Onde isso se manifestou? Nos revestimentos, na camada mais sensível, mais flexível, né, da piscina, que são os revestimentos de reboco e impermeabilização. O que aconteceu aqui? A piscina ficou um bom tempo vazia, né? Sem água. E aí, com chove, seca, a piscina retrai um pouquinho e acaba gerando uma fissura. O que é importante aqui? Nós conseguimos avaliar que os pontos que tinham trincas, fissurações, na estrutura não tem nada, a estrutura está íntegra, né? O único ponto de atenção aqui que eu passei para o Hugo é a piscina, por conta do solo, não conseguia escavar fundações, uma etapa de mobilização de maquinário, ele não conseguia mais pôr as perfuratrizes aqui dentro. A gente fez a solução de radieiro, ou seja, é uma placa de concreto que está suportando a piscina. Isso é uma solução extremamente confiável e boa no termo de vista técnico. Só que a gente tem que ter algumas preocupações. Que eu passei para ele, o contrapiso externo da piscina, da borda da piscina, vinculou aqui na piscina. A gente vê exatamente a faixa do contrapiso aqui. E eu pedi para ele cortar, né? Fazer uma separação, uma junta de dilatação entre o piso externo e a piscina. Por quê? Como a gente tem fundações diferentes para o muro de arrimo e para casa, que são estacas, e a piscina é um radier,
caso a piscina algum dia desloque um pouquinho, e toda a estrutura desloca, gente, isso não tem como dizer que uma estrutura é indeslocável. Casa Toda a movimenta, estrutura desloca um pouquinho. No caso de fundações diferentes, uma é diferente da outra. Então, para a gente evitar patologias por recalque diferencial, eu pedi para ele cortar o piso e desvincular, deixar o piso como se fosse pertencente unicamente da piscina e o piso externo um elemento separado, para que caso algum dia a piscina deslocar, eu não tenho um descolamento, né, do piso externo com a piscina. E assim ele não vai ter problema futuro aqui na obra. Isso aí, pessoal. Ele falou muito do radier, né? São formas a gente construir a casa, né? Tem com radier, tem com estacas, né? Tem vários tipos de estacas, hélice contínua e tal. Nesse caso aqui, a gente teve que movimentar, a gente tirou muita terra. Então, na hora que você vê esse nível aqui, a gente conseguia mais perfurar para a estaca. Então, o solo, o seu terreno, o seu solo que vai mandar na sua obra. Então, a gente, por isso que é feito até, né, mano, a sondagem de solo antes da obra. Sim. E quando a gente identificou isso aqui, a gente não conseguia mais perfurar. Por quê? Porque já tá o solo já não permitia mais. Então, a gente fez essa parte desse radier para poder tá fazendo. É lógico que o radier é diferente como é que a gente faz, que é mais, tem que ter uma estrutura bem mais reforçada. Mas, enfim, então... A nossa conclusão aqui a gente teve um alívio, né? Porque a gente estava com medo de ser alguma coisa estrutural, e sendo uma coisa estrutural é muito perigoso, a gente tem que fazer um outro tipo de trabalho, mas não era. Foi mais patologia do reboco, né? Então, foi o problema do reboco, da piscina estar exposta, chuva e sol, igual o Manu falou, que ocorreu isso. Só que assim, antes da gente ser negligente, mandar ver, revestir tudo, e lá no futuro, o cara morando na casa e dar problema na piscina, e a gente tem que vir, quebrar, atrapalhar quem tá morando na casa, tem muito mais custo, o que a gente faz? Vamos ver, descasca, pode ver que vai dar uma dorzinha de cabeça para fazer as coisas, mas é muito melhor a gente perder esse tempo, ter esse custo aí pra gente poder fazer, que é infinitamente menor do que a gente tá quebrando o revestimento, tá? Então a gente tá concluindo essa parte aqui, vou passar pro pedreiro o que a gente tem que fazer e dar andamento na obra. Então, assunto encerrado, esse aqui da piscina. Isso é uma lição importante que você está passando aí, porque tem muita gente que negligencia, executa e, putz, o problema, o transtorno lá na frente é bem maior. Agora você está perdendo um pedacinho de impermeabilização e mais um teste de estanqueidade no máximo. Vai ter que fazer um trabalhinho mais. Imagina esse revestimento bonito aí, ter que tirar tudo depois para corrigir. Fora o dor de cabeça para quem estiver morando na casa, né? Depois, né? Imagina, o cara tá morando na casa, tá quebrando a casa inteira dele de novo, né? Mas é isso, vamos dar andamento aqui, a gente tem mais umas coisas para ver na casa aqui. E é isso. Manu, obrigado pela presença aqui na nossa obra, né? Que você também faz parte disso aqui. E vamos resolver esse negócio aqui, que a gente tem que entregar essa obra aqui agora. Bora. Então, Manu, agora o shaft lá do telhado tá aqui, tá vendo? Pessoal, dica importante para vocês aqui. O que acontece? A gente preocupa também com a manutenção na casa. Vocês vão notar algumas casas que vocês vão ver cano de descida do telhado, lá da água do telhado. Você vai falar, pô, mas cadê esse cano? Tem gente que faz, e confesso que lá no início eu fazia, o cano dentro do bloco. Só que acontece, uma que eu tenho que diminuir o cano, então eu tenho que fazer um cano menor para poder caber dentro desse bloco, ou seja, a vazão da água fica menor, e outra que essa água dentro desse cano fica vibrando. E ela vibrando, ela pode correr de ter algumas fissuras ali no bloco. Então o que a gente faz hoje para prevenir isso e também para prevenir a questão da manutenção? Vem aqui, ó, não sei se dá para escutar, ó. Isso aqui é uma placa cimentícia, mas parece que é a parede, né? Vocês estão vendo aqui, a parede da casa. Acabada vai ficar mais imperceptível ainda, né? É imperceptível. Então o que a gente faz? Toda a descida, todo o nosso telhado, a gente divide em shafts, que a gente joga toda a tubulação do telhado para cá. É lógico, uma casa desse tamanho aqui não é só um shaft, tem mais shaft distribuído pela casa. Mas aqui, por exemplo, todo esse telhado aqui, a gente pega o coxo, né? Coxo é onde cai a água e tem a tubulação saindo. A gente desce aqui, ó, então tá tudo aqui dentro e sai lá pra rua. Entendeu? Então, deu algum problema, precisa fazer alguma manutenção, não preciso quebrar alguma coisa, não. Eu só venho aqui, quebra essa placa cimentícia, arrumo esse cano e para fazer essa manutenção aqui é muito mais fácil. Isso. A gente sempre adota como padrão os nossos projetos encontrar um cantinho morto, que a gente chama, que tá sem utilidade nenhuma ali, não impactando a arquitetura, né? Tipo assim, não estamos descendo um shaft no meio de uma sala, é num canto externo da casa, uma lateral de uma porta que ninguém nem nunca ia enxergar para ela. E consegue descer aqui 3, 4 tubos de pluvial, que é o que o Hugo falou, o tubo de 100 ao invés de 75, para ter uma máxima vazão aí, captando a água do telhado e prevenir entupimento, transbordamento. Essa é uma prática super usual e
em termos de engenharia, acho que é o melhor que está É o melhor tendo que aí, tá tendo hoje. Então, é o nosso bate-bola que a gente faz assim. A gente tem da H Obras a administração, que a gente está na obra aqui, e cada obra a gente vai aprendendo, a gente vai vendo essas coisas, né, que vai acontecendo. Então a gente tem esse bate-bola com o nosso pessoal técnico, nosso engenheiro, nosso arquiteto, para poder estar falando, ó, fiz assim, é melhor, que dá para fazer. Então, assim, nesse bate-bola a gente vai achando soluções que vai ficando melhor para o cliente e até mais bonito, né? É isso aí que você pega no meu pé, né? Estrutura e pluvial. Estrutura, pelo amor de Deus, porque isso aí, ó, tá cada vez pior a chuva, aqui na Indaiatuba principalmente, cara. Tá, cada ano que passa, cada vez pior. A gente tem que ir aumentando e prevenindo essas coisas. Beleza, pessoal? Então, dica aí pra vocês. Pessoal, então estamos encerrando aqui a visita do Manu na obra aqui. Resolvemos tudo que tinha que resolver. Vamos só agora executar, né? Então, encerramos a visita, mas não o dia. O dia ainda tem mais obra pra gente ver, tem bastante coisa lá. Vocês vão acompanhar. Então, Manu, brigadão, viu? Obrigado por resolver. Obrigado, eu. Acho que o saldo é positivo aí. Tá achando, filho? A administração de obras não é só fazer as coisas, não. Tem carreto também. Vou ajudar você. Pô, muito obrigado, mano. Amigo. Você colocou o rolão de conduíte no ombro, é? Muito obrigado, viu? Vou te dar. Pelo menos eu tô com o rolão. Você tá com os rolinhos? Eu tô com o rolinho, não, velho. Eu não aguento essas coisas, não, louco. Então estamos Isso aí. aí é pra cortar, viu? Pessoal, estamos na obra aqui do Sapezal, vocês já acompanharam esse vídeo, tá? Não sei se vocês lembram, Sapezal, 360 metros de terreno, 200 metros de área construída, alto padrão. Então, estamos aqui, Manu também fez o projeto dessa casa, estrutural principalmente, e que a gente está com um problema não, né? O cliente ele quis acrescentar uma caixa d'água nessa estrutura. A gente já tem uma caixa d'água de 2.000 litros, a gente tem um boiler, que é um boiler é o aquecimento solar também de 500 litros, ele queria colocar mais uma caixa d'água de 1.500 para precaução. E o Manu veio aqui para dar uma olhada aqui que a gente, se dá para aceitar, se dá para a gente colocar ou não, porque antes da gente fazer qualquer coisa, por mais que o cliente queira, a gente precisa tá vendo com o engenheiro, com o pessoal, se realmente dá. Se não dá, a gente fala para ele que não dá para fazer a vontade do cliente e depois ter problema no futuro, né? Isso aí. Parece que é uma solicitação difícil de atender, mas é bem corriqueiro. E a prática é essa aí, tem que vir, olhar, entender, porque também não basta só carregar uma estrutura sem saber se ela vai suportar e ter um problema maior lá na frente, né? Pessoal, uma coisa que acontece, que eu vejo muito acontecer, isso aí em qualquer obra, obra de baixo, alto, médio, tudo padrão, uma coisa a pessoa, o administrador de obra, o engenheiro, o arquiteto, ele querer agradar o cliente a qualquer custo. Isso daí tem um custo depois para ele. Então o cliente ele vai querer a obra mais barata, ele vai querer a obra mais rápida, ele vai querer tudo do melhor jeito possível. Só que a gente não pode agradar ele, a gente tem que ser honesto e falar para ele, ó, dá, não dá, custa X, custa Y. Por quê? Porque se a gente falar uma coisa para ele que custa mais barato, que é o que ele quer ouvir o mais barato, ele não quer ouvir o que realmente custa, né? Então tudo que a gente falar para ele e não acontecer, ele vai te cobrar. Então vai ser seu nome que vai ficar em jogo, é prazo, é tudo isso. Então, assim, tome cuidado, seja honesto com o cliente. Ah, mas eu vou perder o cliente se for assim. Perca. Então, às vezes é melhor perder, porque se você se enganar, né, você vai poder ter problemas no futuro. Beleza? Então, dica para vocês aí também sobre esse assunto. E aí, pessoal, a gente está naquela obra do Sapezal ainda, né? A gente está dentro da caixa d'água para ver aquela questão da caixa d'água que o cliente quer acrescentar mais uma, se dá, né? Então a gente veio aqui para poder ver. Provavelmente, né, Manu? Você está falando que vai ter que fazer um a mais na estrutura, né? Vai ter que fazer um up na estrutura, que daí a gente vai ter que passar todos esses custos para o cliente, para ver se o cliente vai querer fazer uma composição aí para ele ver se vale o investimento extra aí, né? Isso. Então, assim, pessoal, vocês estão vendo que assim, o cliente ele quer acrescentar uma coisa. Mas não é para falar sim ou não para ele, a gente tem que investigar. Então a gente está aqui, a gente está dentro da caixa d'água, investigando, vendo se é possível ou não. A gente está aproveitando que o Manu está aqui, estamos passando todas as coisas da casa. Tem algumas coisas de telhado embutido que a gente está tirando algumas dúvidas com ele, está passando alguns contatos de um pessoal que também trabalha com ele. Por quê? Para a gente fazer da melhor maneira possível. Com profissionais bons, com profissionais que já trabalhou junto com a gente, né? Então é isso. Pessoal, encerrando o dia aqui. Hoje o dia foi com o nosso amigo e parceiro Manuel, nosso engenheiro aqui das obras. Então assim, vocês acompanharam aquela casa da piscina, aquele caso da piscina, resolvido, ele olhou lá, nada de grave, então a gente só vai lá, passou as instruções, a gente vai executar.
Aqui agora nessa casa, que a gente está aqui no Sapezal também, a gente veio e investigou, ele vai só ver ali certinho se é viável ou não a caixa d'água, o custo disso daí para a gente poder fazer e passar para o cliente. Então assim, um dia muito produtivo, gostei bastante essa troca que a gente tem aqui. A gente tem bastante essa troca por WhatsApp, assim, né? Que a gente conversa muito por WhatsApp e hoje foi presencial. E vamos ver se o Manu quer vir botar mais vezes, né? Aqui no canal, porque foi bem legal, né, Manu? Foi bem legal, acho que foi bem produtivo, tivemos bastante soluções boas aí, tem uma viabilidade para fazer do estudo da caixa d'água. Sim. Mas é essa sinergia de sempre aí, Hugo. Com certeza. Bom Obrigado. trabalho pra você. Obrigado por hoje aí, por tudo. Pessoal, então curte, comenta, compartilha, segue a gente aí. Espero que vocês tenham gostando dos vídeos que a gente já começou a postar. Ontem saiu mais um, né? Então, bora que vamos. Então, sem dor de cabeça, obras sem dor de cabeça. E da maneira certa tem que fazer, é com H Obras. Isso aí, fechou?